Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos ver três movimentos da história do final do século XIX e que foram de fundamental importância para todos os movimentos vanguardistas que surgiram na primeira metade do século XX. Vamos lá! Nas últimas décadas do século XIX, vários acontecimentos mudaram o rumo da sociedade. A Revolução Industrial estabeleceu novas relações sociais, econômicas e culturais na Europa. Três movimentos artísticos foram influenciadores deste período da história. Vamos falar sobre o impressionismo, o pontilhismo e o fauvismo. O impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura por volta de 1860 em Paris. Nesta época, Paris se tornou o centro das artes. Nasce o debate sobre a criação artística e o mercado da arte de colecionadores. O termo impressionismo foi usado pela primeira vez como uma forma de crítica pejorativa aos trabalhos dos artistas apresentados no salão em Paris. Elas eram consideradas inacabadas. Elas tiveram uma repercussão aonde o gosto do público, dos críticos e de outros pintores foi muito forte e negativa. A tela Impressão Sol Nascente de Claude Monet é a representação principal da ideia dos impressionistas. Eles buscavam a base na observação direta do efeito da luz solar sobre os objetos, registrando em suas telas as constantes alterações dessa luz provocadas nas cores da natureza. O pintor e escritor Louis Leroy, menosprezando a atitude dos jovens pintores, criticou a respeito, dizendo: impressão. Estou impressionado porque lá há uma impressão. Um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha, disse ele a respeito da pintura do quadro de Claude Monet. A luz e o movimento, utilizando pinceladas soltas, tornaram-se o principal elemento da pintura impressionista, sendo que geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para que o pintor pudesse capturar melhor as variações de cores da natureza. O ver, o olhar, o enxergar do impressionismo assume outro sentido. É o de selecionar, recortar, modelar de acordo com o objeto que se observa diretamente. Os artistas do impressionismo selecionam a impressão como uma experiência importante a ser valorizada. Nesse sentido, os impressionistas buscavam retratar os objetos através do contraste de cor e luz, aonde as próprias pinceladas dos pintores se tornam uma marca de luz e sombra na tela. Essa marca na tela é como se fosse a letra do autor, a marca do artista. Vamos ver agora algumas das principais características do impressionismo. A pintura deve mostrar os pontos que os objetos adquirem ao refletir a luz do corpo num determinado momento, pois essas cores da natureza mudam todo dia, dependendo da incidência da luz do sol. Podemos observar nessa pintura de Claude Monet que os artistas deixaram de lado a proposta de representação de grandes temas históricos e mitológicos impostos pela pintura oficial e começam a pintar cenas cotidianas. Aqui, o quadro O Passeio, Mulher com Sombrinha. Os pintores representam os jardins de suas casas, os caminhos e as paisagens dos arredores delas. As figuras não devem ter contornos nítidos,
pois o desenho deixa de ser o principal meio estrutural do quadro, passando a ser a mancha e a cor o principal elemento. A carreira de Edouard Manet foi marcada por alguns desafios à crítica conservadora. Algumas de suas obras não se afastavam das pinturas clássicas, tendo sido até aceitas sem grandes polêmicas. Aqui a gente vê a pintura A Família de Monet no Jardim, de 1874. Para os impressionistas, as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam. O preto jamais é usado em uma obra impressionista plena. Edgar Degas era interessado, sobretudo, pelo traço e pelo sentido do movimento. Suas imagens são sempre cortadas nas bordas dos quadros, como se fosse uma foto mal enquadrada. Para o impressionismo, os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz um certo efeito mais real do que um claro e escuro, muitas das vezes utilizado pelos academicistas no passado. Auguste Renoir, embora se identificasse muito com os impressionistas, ele não se considerava um dos artistas revolucionários do movimento. Suas pinturas vão apresentar cenas de paisagens externas de convívio social. Com o decorrer do amadurecimento das suas pinturas, ele introduz nus artísticos e cenas de retratos. Rosa e Azul foi uma encomenda de um banqueiro para a pintura de suas filhas Alice e Elizabeth. Renoir tinha o hábito de pintar os olhos escuros, com os rostos bem pálidos. Isso era peculiar dele. À distância, esse efeito promovia uma névoa azulada, sobressaindo poderosamente o olhar. Para os impressionistas, as cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de pigmentos. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas no quadro em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para se tornar óptica. As obras de Alfred Sisley são de uma capacidade surpreendente de observação. Ele era capaz de capturar as matizes mais sutis da luz, habilidade que demonstra em seus quadros sobre as estações do ano. Podemos observar nas paisagens de Sisley um modo singular de homogeneizar a água, a terra e o céu, inundando essas paisagens de uma paz transcendental. Os pintores impressionistas possuem uma preferência em representar naturezas mortas ao invés de objetos. Eles valorizam a decomposição das cores.
Camille Pissarro foi um dos principais líderes do movimento impressionista, tendo sido o único que participou das 8 exposições que eles organizaram independentemente. Suas pinturas, sempre com temas relacionados ao lugar externo, à amplitude, ao ambiente aberto, apresentam cenas de paisagem natural, cenas campestres e cenas urbanas. O impressionismo foi um movimento artístico muito importante para a arte europeia. Seus fundamentos influenciaram e revolucionaram profundamente o desenvolvimento das artes e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Enquanto em parte da Europa o impressionismo ainda era um movimento pictórico em desenvolvimento, em Paris, os grupos de artistas reagiam a ele propondo um uso radical das formas e cores. Surge então o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica de pintura saída do movimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela justa posição, uma mistura óptica nos olhos do observador. A técnica de utilização de pontos coloridos e justapostos também pode ser considerada o culminar do desprezo dos impressionistas pela linha, uma vez que esta é somente uma abstração do homem para representar a natureza. Serra, influenciado pelas pesquisas e os estudos dos impressionistas, acaba por reduzir cada vez mais as pinceladas a um sistema de pontos uniformes que, no seu conjunto, dão ao observador a percepção de uma cena. A denominação do movimento como pontilhismo só foi designada ao estilo na década de 1880, a fim de ridicularizar e rebaixar os trabalhos desses artistas. Suas obras são uma verdadeira abstração das cores quando vistas de perto. Paul Signac trabalha fortemente esse contraste das cores através de pontos justapostos de cor. O pontilhismo lhe convida para observar as obras à distância para captar as suas formas. No entanto, elas também lhe convida a observar bem de perto, como se quisessem ser tocadas em sua textura e abstração das pinceladas. 30 anos depois da primeira exposição realizada pelos impressionistas em Paris, nasceria outro movimento importante, o fauvismo. Fauvismo é uma palavra francesa derivada de fauve, que significa feras. Os artistas receberam esse nome em virtude de usarem de maneira agressiva as cores em suas obras. Com uma existência curta de mais ou menos 3 anos, este movimento tinha a ideia de opor-se ao decorativismo da arte nouveau e à inconsistência formal do simbolismo.
Embora Vincent van Gogh e Gauguin não sejam considerados fauvistas, eles tiveram uma forte influência sobre esse movimento. Van Gogh, pela sua paixão no uso das cores, e Gauguin, pela visão sintética da natureza. Em aspectos da espacialidade da forma, os fauvistas evitavam a ilusão da tridimensionalidade. A tela se apresentava plana, fornecendo apenas o comprimento e a largura. A realidade era deformada com a finalidade de produzir o estado de espírito do artista diante do espetáculo oferecido pela natureza em movimento. Podemos observar nas pinturas de André Derain que ele não tinha preocupação com o contorno das formas, mas sim com a justa posição de cores contrastantes nas áreas criadas. Os fauvistas escolhiam as matizes das suas pinturas sem relação alguma com a realidade. Eles aplicavam a tinta diretamente na tela, onde os vermelhos, os amarelos, os verdes literalmente uivavam e antecipavam o gosto moderno pela cor pura. Henri Matisse é de fato, sem dúvida alguma, o maior nome do fauvismo. Esse artista criou novos parâmetros para a representação e a composição. Sua característica mais forte é a despreocupação com o realismo, tanto em relação às formas das figuras, quanto em relação às cores. A nova arte do fauvismo surgiu como uma verdadeira libertação da realidade objetiva e foi construída pelas sensações visuais e impulsivas dos seus artistas. Pois as formas e as cores não são da realidade, elas resultam de uma escolha arbitrária do artista, a pura libertação.